Olá pessoal, bem-vindos ao 19º dia. A gente está chegando no final do livro de Mateus, mas vamos embora, tem muita coisa legal ainda para a gente falar. E no capítulo 19, eu queria chamar a atenção para uma coisa que uma vez me ocorreu há uns anos atrás, quando eu estava envolvido com o. Hoje a gente chama de NV Kids, mas na época era Geração Vida. E eu lembro que eu conversei isso com algumas pessoas na época que a gente tocava no, no louvor da Geração Vida. A gente fazia para as crianças, né? A gente não era mais criança, mas a gente fazia para as crianças. Que é o que está ali nos versos 13, 14 e 15. Depois trouxeram crianças até Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eu lembro que a gente estava pensando em algumas coisas, tomando algumas decisões dentro do que a gente estava fazendo para o Ministério Infantil naquela época. E a gente tinha muita preocupação sobre a linguagem que a gente ia trazer. E não me entenda mal, a gente precisa saber como a gente vai falar coisas com diferentes idades para que eles entendam. Mas eu percebi ali uma coisa muito clara. Ele falando, você está sendo um discípulo como os discípulos que Jesus tinha, mas que está impedindo as crianças de se aproximarem. Eu fiquei tipo, mas por quê? Porque você está julgando que algumas mensagens são difíceis demais delas entenderem e não são. Você está sendo exatamente esse discípulo. Por zelo, sim, por zelo, porque você não quer, você quer pensar numa forma clara de transmitir algumas coisas, mas na hora que você faz isso, você acaba cortando coisas que são importantes. E eu fiquei, ok, eu entendi. E assim, é uma jornada de sabedoria, a gente aprender, esse não é o ponto. O ponto é, a gente precisa ter muito cuidado na forma como a gente vai apresentar isso, para que a gente não impeça pessoas, crianças, de se aproximarem e de conhecerem a Cristo. E talvez você fale, Vitor, essa mensagem não é muito para mim, porque eu não tenho filhos, ou já tive, mas eles já cresceram. Mas sei lá, você pode ter filhos um dia, você pode ter netos, sobrinhos, primos. Alguma criança em algum momento vai existir na sua vida. E que você possa ser, não como os discípulos ali, que estavam repreendendo as crianças. E aqui eu sinceramente não sei porque eles estavam repreendendo. Talvez eles estivessem repreendendo porque eles estavam preocupados com o tempo que Jesus ia ter para poder fazer o que ele tinha que fazer, outras pessoas que traziam demandas. Eles podiam estar repreendendo quem trazia as crianças por zelo, mas Jesus fala: não, não pode ser assim. E a gente aprenda a olhar para isso, sabe? Que nós não sejamos os discípulos que atrapalham essas crianças de se aproximarem a Cristo, que você seja o discípulo que traz para perto e que ensina, para que as crianças que estão perto de você conheçam Jesus.